Meu nome é Letícia Parmigiani e eu faço parte da turma de GFCA 17 da Fundação Getúlio Vargas, da cidade de Bauru. A pedido do professor Cristóvão, vou estar falando um pouquinho sobre o livro Os Axiomas de Zurique, por Max Gunther. Este livro ele é baseado na teoria utilizada pelos suíços. A Suíça é o país natal dos banqueiros, que estabeleceram regras, estratégias e investimentos utilizados para seguir e ficar rico. O autor no livro ele visa a apresentar aos leitores os métodos, orientações, ideias e regras tidos como infalíveis para diminuir os riscos nos investimentos, aumentar os lucros e ficar rico, ou seja, apostar para ganhar. Os axiomas eles são subdivididos em 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores. O primeiro grande axioma, ele fala a respeito do risco. Fala que preocupação não é doença, mas sim um sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando bastante. No livro, conta-se a história de duas jovens, a sóbria, que investiu em remuneração financeira segura, como a poupança, e a louca, que investiu em ações. Ao passar dos anos, a sóbria ela manteve seu capital intacto, com um pequeno rendimento, mas não teve uma garantia de uma velhice confortável. Enquanto a louca, que no início chegou a perder dinheiro, mas acabou enriquecendo. Ou seja, além de não se viver no tédio, correr o risco, no caso da louca, valeu muito a pena para ela. O primeiro axioma menor fala o seguinte: só aposte o que valer a pena. Não adianta querer apostar valores pequenos com a esperança de ficar rico. É claro que não se deve apostar tudo a ponto de ficar falido, mas sim a níveis que valham a pena. O segundo axioma menor diz que resista à tentação das diversificações. Diversificar os investimentos significa reduzir os riscos e, com eles, a chance de ficar rico. Como é citado no próprio livro, põe os seus ovos no mesmo cesto e tome conta do cesto. O segundo grande axioma, ele fala da ganância. Fala que devemos realizar sempre o lucro cedo demais. É feito um comparativo no livro com os jogadores de cassinos, que deixam que a ganância os conduzam, não sabendo nunca a hora de parar. Esse axioma diz que a ganância faz com que sempre queira mais e mais, e não se satisfaça com o que ganhou. É preciso saber a hora de sair do jogo. Com certeza, você vai se arrepender por sair cedo demais alguma vez, e isso vai lhe doer muito. Mas é melhor sair cedo demais do que tarde demais a ponto de perder dinheiro e até dever. O terceiro axioma menor diz o seguinte: entre no negócio sabendo quanto quer ganhar. Quando chegar lá, caia fora. É aconselhável que antes de se entrar num negócio, definir quanto se quer ganhar, o quanto é um bom lucro e quando atingi-lo sair fora dele. A não ser que se tenha uma boa justificativa, para se acreditar que deve esperar mais um pouco. O terceiro grande axioma trata da esperança e diz o seguinte: quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Este axioma ele fala de como escapar quando o negócio vai mal. E isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Cerca de metade dos seus investimentos vão dar errado, e por isso é preciso sempre saber perder. Então, estipule margens de perder entre 10% e 15% ou até 20%. Se começar a perder, não tenha dúvida, abandone o barco. Não crie falsas esperanças, que as coisas vão melhorar, que você vai conseguir. Você ainda vai perder mais ainda. Parta para um novo investimento. O quarto axioma menor, ele diz para aceitar as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida.
Claro que aceitar uma perda com um sorriso é um pouco demais, mas se uma operação não deu de funcionar, não deu certo, caia fora e parte para outra. Tente encarar as pequenas perdas como custos de especulação, como experiência. O quarto grande axioma, ele fala das previsões. O comportamento do ser humano ele não é previsível. Então, não dê atenção a previsões sobre o futuro e falsos profetas. Ninguém consegue prever o futuro, nem mesmo os grandes economistas conseguem prever o que vai acontecer. Faça um projeto em curto espaço de tempo, se baseando em tendências de mercado, e aí sim, talvez, por um pouco de sorte, obtenha algum ganho. O quinto grande axioma, ele trata sobre os padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. O mundo do dinheiro é um mundo desordenado, sem nenhum padrão de comportamento. Um absoluto caos. E quem achar que achou uma ordem está enganado. Isso se torna perigoso. Não existe fórmula para isso. Não existe forma para os padrões. O quinto axioma menor. Ele diz para tomarmos cuidado com a armadilha do historiador. A história às vezes se repete, mas não de forma confiável, a ponto de você apostar prudentemente o seu dinheiro. É preciso cuidado para não cair nesta armadilha. O sexto axioma menor. Cuidado com a ilusão do grafista. A ilusão grafista, frequentemente, é uma extensão gráfica da armadilha do historiador, onde ele pressupõe que se certos aspectos se repetirem, logo acontecerá uma alta ou uma baixa, conforme aconteceu no passado, sendo imprudente apostar nessa escolha. O sétimo axioma menor. Cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de causalidade. Deve-se tomar cuidado com estes aspectos, pois é da mente humana criar correlações e ilusões de causalidade, onde não existem. É citado no livro o exemplo de duas ações e seus comportamentos, uma espécie de efeito gangorra, que sempre acontece, só que esse sempre é apenas ilusão. O oitavo axioma menor. Cuidado com a falácia do jogador. É uma ilusão onde as pessoas acham que estão no dia de sorte, em seu dia de sorte, e que tudo vai dar certo. Exemplos de cassinos são relatados no livro, ilustrando de como essa ilusão pode fazer com que se perca dinheiro. O jogador aposta demais e acaba abusando da sua própria sorte. O sexto grande axioma, ele fala da mobilidade. Ele diz assim: evite lançar raízes, tolhe seus movimentos. E então, esse sexto grande axioma, ele é dividido em dois menores, o nono e o décimo. O nono diz: numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos, como lealdade ou saudade. É ilustrado um exemplo de um casal que deixa de vender sua casa por uma boa quantia por causa de suas raízes. E, por fim, veem que não valeu a pena. Se seu objetivo é ganhar dinheiro, é um erro deixar-se prender demais às coisas materiais, nas quais o seu capital seja investido, sob pena de perder muito dinheiro. Já o décimo diz que jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Tendo lançado raízes, a sua eficiência como especulador diminui demais. Como não se deve apegar às coisas, pois se apegar às coisas prejudica a sua mobilidade, não insista apenas em um único negócio. Por exemplo, nas ações da empresa X. Não fique amarrado a ela. Se surgir outro negócio, esqueça e vá em busca do melhor resultado. Ou seja, esse grande axioma, ele fala do se apegar a bens materiais, né? Quando você se apega a bens, ou por ter criado raízes, ou por motivos sentimentais, você não consegue a mobilidade de investir ou de até ganhar dinheiro com algo que valha muito. O sétimo grande axioma, ele já trata da intuição. Só se pode confiar num palpite que possa ser explicado.
Como especulador, é provável que você tenha palpites com frequência. E você pode usá-los se for capaz. Um palpite errado ele pode ser muito perigoso. Por isso, é importante testar seu palpite. Se você tem um conhecimento sobre o assunto, se você sabe bastante a respeito, se você tem conhecimento, estudou o histórico daquilo. Do contrário, não vale a pena acreditar na intuição por achismo ou um pressentimento. O 11º axioma menor, ele fala que jamais podemos confundir palpite com esperança. É possível que se alguma coisa que você quer muito acabe se tornando num palpite. É necessário manter os pés no chão para não confundir com esperança. Por isso é importante tomar muito cuidado. O grande axioma, ele já fala da religião e do ocultismo. E diz o seguinte: é improvável que entre o desígnio de Deus para o universo se inclua o de fazer você ficar rico. Apoiar-se no sobrenatural é como se apoiar em ilusões de ordem. Se depende de Deus ou de qualquer força ou entidade para alcançar a fortuna, há grandes chances de que você um dia baixe e guarde, de que um dia você baixe a guarda e perca tudo. É o que diz esse axioma. O 12º axioma menor, ele fala da astrologia. A astrologia, se ela funcionasse, todos os astrólogos hoje seriam ricos. Citado o exemplo de algumas pessoas, no livro, que se julgam gurus, mas que na verdade não passam de conversa. É preciso coerência para não acreditar nesses falsos adivinhos. O 13º axioma menor, ele diz que não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos curti-la, desde que ela conheça o seu lugar. Você não precisa exorcizar sua superstição, mas pode sim utilizá-la para outros fins, como jogos em que somente a sorte é o que conta, como por exemplo citado o jogo do bicho, mas não invista dinheiro baseado em superstições. O 9º grande axioma, ele fala do otimismo e do pessimismo. O otimismo ele significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. Deve-se tomar muito cuidado com o otimismo, pois ele pode ser perigoso. Quando existe dinheiro envolvido, o que é necessário é a confiança, que nasce no uso construtivo do pessimismo. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. Em vez disso, vá atrás de confiança. Confiança que não vem de espelhar o melhor, e sim de como lidar com o pior. Antes de entrar no negócio, pense como sairá dele se ele vir a dar errado. O 10º grande axioma fala do consenso. Fuja da opinião da maioria, provavelmente ela está errada. Nesse axioma, o autor fala que nem sempre a maioria é que se tem a razão, e ainda que é mais fácil do que poucos estiveram certos, do que muitos, que poucos estiveram certos e não muitos. Não deixe-se influenciar, raciocine por você mesmo, questione e examine. Não acredite, ou melhor, questione velhos conceitos e ditados. O 10º axioma menor diz que jamais devemos embarcar nas especulações da moda com frequência. A melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém quer. Como dito anteriormente, a melhor hora de comprar é quando todos querem vender, pois o preço é muito inferior. E o contrário também deve ser praticado. Quando todos querem comprar, venda e realize o lucro. É nesse momento. Ou seja, enquanto todos querem, você deve vender. Mas enquanto ninguém quer, você deve comprar. Essa é a jogada. O 11º grande axioma, ele fala da teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. No mundo das especulações, a persistência pode ser grande influência negativa,
Não fique estagnado em um tipo de negócio ou a uma única empresa. Vai mais atrasar do que lucrar. Se não atingir o seu objetivo, caia fora e parte para outro negócio. Já o 15º axioma menor, ele fala que jamais tente salvar um mau investimento fazendo o preço médio. A técnica conhecida como preço médio é uma das mais tentadoras armadilhas do mundo dos investimentos. Ela funciona da seguinte forma: se você comprou uma ação por R$100 e ela baixou para 50, compre outra pagando 50, ou seja, 150 dividido por 2 fica 75, preço médio. Isso não diminuiu a sua perda, mas sim cria uma ilusão aparente, o que pode causar maior perda ainda. Já o 12º grande axioma, ele fala do planejamento. O planejamento a longo prazo gera perigos e crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. Ao contrário de que muitos dizem, este axioma ele diz que o planejamento a longo prazo é sim o maior risco a correr, pois ninguém pode planejar alguma coisa a longo prazo se não sabe o que vai acontecer no futuro. Como você pode planejar alguma coisa? Isso pode gerar uma crença que o futuro está sob controle, e isso não é verdade. O 16º o axioma menor, ele diz assim: fuja de investimentos a longo prazo. Apostar no amanhã é um risco. Apostar há 20 ou 30 anos é uma loucura total. E que se pode resumir o que o investimento em longo prazo consiste. Com isso, você também perde mobilidade, cria raízes e deixa de aproveitar as grandes oportunidades que surgem. No meu ponto de vista, planejar não é definir o que vai acontecer. Planejar é traçar o norte, antecipar os problemas e as oportunidades, e estar preparado para o que quer que aconteça. Se você tem um sistema de acompanhamento e tem flexibilidade, você poderá abandonar o barco se for preciso. Mesmo que o planejamento, a princípio, tenha sido para longo prazo ou diferente do que está acontecendo. Enfim, o livro ele fala sobre como enriquecer e principalmente o que fazer para enriquecer, o que fazer para se tornar rico, como fazer para investir certeiramente, sem que se comprometa, sem que crie raízes e principalmente que perca dinheiro futuramente. Agradeço ao professor Cristóvão pela oportunidade, pela experiência, que no mundo de hoje a gente está muito refém dos investimentos a longo prazo e financiamentos, e ler esse livro para mim, apesar da dificuldade em falar, em expor opiniões, eu optei por fazer um resumo, né? Mas eu acho que valeu de muito para a experiência da vida, para o crescimento profissional e pessoal. Obrigada.